Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com seu mensageiro, com sua família e seus companheiros, e com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Disse o autor, capítulo, faz parte da idolatria fazer votos para outro que não seja Allah. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Insan, número 76, versículo 7. Eles são aqueles, ou seja, são os virtuosos, que cumprem com suas promessas e temem o dia em que o mal se espalhará. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 270. E cada gasto com caridade que vocês fazem, ou cada voto, promessa que vocês fazem, Allah sabe, Allah está ciente. E não há para os injustos socorredores. E coletado no Sahih al-Bukhari, narrado por Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela. Disse ela, disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quem fizer votos para fazer uma obediência a Allah, então que obedeça a ele, ou seja, que cumpra com a promessa. E quem fizer votos para desobedecer a Allah, então a pessoa não deve desobedecê-lo, ou seja, não deve cumprir com sua promessa. E fazer votos para outro que não seja Allah é considerado uma idolatria maior, e não há dúvidas quanto a isso, pois fazer votos significa obrigar a si mesmo fazer uma adoração a Allah, glorificado e exaltado seja, ou adorações em geral, ou alguma coisa em específico. Então, esta é a definição de fazer votos. E o que nos prova que fazer votos é adoração é que Allah, louvado seja, elogiou aqueles que cumprem com seus votos. Disse ele, eles são aqueles que cumprem com suas promessas e temem o dia em que o mal se espalhará. E o elogio de Allah, louvado seja, para estas pessoas significa que o cumprimento dos votos feitos é algo que Allah Todo-Poderoso gosta. E não tem como ser algo que Allah gosta se não for algo legislado por ele. Por isso, fazer votos é considerado uma adoração dentre as adorações. E o cumprimento do voto da promessa é obrigatório, porque é algo que força a pessoa a fazer adoração. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith que mencionamos anteriormente. Quem fez votos para obedecer a Allah, então que obedeça a ele, que cumpra com seu voto. E o que prova também que fazer votos é uma adoração, é o versículo onde Allah, louvado seja, diz, e cada gasto com caridade que vocês fazem, ou cada voto, promessa que vocês fazem, Allah sabe, Allah está ciente. Allah colocou a ação de fazer votos junto com a caridade. E o principal propósito de cumprir a promessa, os votos que fez, é o amor por Allah, glorificado e exaltado seja. E neste versículo as pessoas mencionadas são aquelas que engrandeceram Allah, louvado seja, cumprindo seus votos e suas promessas. Portanto, fazer votos é considerado uma adoração dentre as adorações. E quem desviar esta ação para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja, terá associado algo ou alguém a Allah, glorificado e exaltado seja. E há uma questão importante a respeito de fazer votos que devemos lembrar, que fazer votos, promessas, é algo indesejável e é algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não gostava. E quando ele foi perguntado sobre fazer votos, ele sallallahu alaihi wasallam respondeu, conforme narrado no Sahih al-Bukhari e Muslim. Certamente esta prática não traz coisas benéficas. Então, como isso pode ser considerado uma adoração e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não gostou, não incentivou esta prática? Para responder esta pergunta, vamos separar, vamos definir o que é promessa geral, votos gerais e promessas ou votos restritos. A promessa geral ou o voto geral é quando o servo obriga a si mesmo a fazer uma adoração para Allah, glorificado e exaltado seja, sem algo específico, sem pedir algo em troca, sem colocar condições, como por exemplo a pessoa dizer,
E prometo, faço votos para Allah que todos os dias eu farei 2 genuflexões facultativas. E esta promessa não depende de algo, não está condicionada a algum acontecimento no passado ou no futuro. Portanto, a pessoa obriga a si mesma a fazer orações facultativas, jejum facultativo, entre outras adorações, outras boas ações. Isso é chamado de promessa geral, votos gerais, onde o servo obriga a si mesmo a fazer uma adoração a Allah, glorificado e exaltado seja, e não é esta promessa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não gostou, desincentivou. Porém, os votos, as promessas indesejáveis, é o segundo tipo. Os votos restritos, do qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: isto é para tirar a riqueza do mesquinho, ou seja, fazer ele gastar, fazer com que ele faça boas ações. Significa a pessoa fazer algo de bem condicionado a alguma coisa que Allah dê para esta pessoa. Faça acontecer, como por exemplo a pessoa dizer: se Allah me curar, farei votos para Allah, que eu doarei tal bem, ou tanta quantidade de dinheiro, ou se eu passar em tal prova, eu rezarei uma noite inteira, ou se eu conseguir este emprego, eu vou jejuar uma semana, entre outras coisas do tipo, como se a pessoa estivesse colocando condições para Allah glorificado e exaltado seja, dizendo: ó meu Senhor, se você me der tal coisa, eu jejuo para você. E se você me aprovar em tal prova, eu rezo, ou faço doação. E se você me curar, eu faço tal e tal coisa. Significa que a pessoa não faz tal adoração a não ser que ocorra o que ela quer que aconteça. E esta foi a prática que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qualificou como: isso é para tirar a riqueza do mesquinho, para fazer ele fazer boas ações ou fazer doações. Porque o mesquinho é aquele que não faz a adoração sem que tenha algo material em troca. Ele faz boas ações de acordo com o que Allah o agracia com dádivas ou de acordo com o que Allah o protegeu do mal, do afastamento da doença. Na cabeça da pessoa que faz os votos para Allah com condição, quando ela recebe aquilo que desejava e cumpre com seus votos, o cumprimento dela do seu voto é como se ela estivesse pagando com a adoração por aquilo que recebeu. E este é um significado incorreto que muitas pessoas simples, pessoas comuns sem conhecimento acreditam, dentre aquelas que fazem votos, promessas, pois elas creem que suas necessidades não serão cobertas, supridas, a não ser fazendo votos. E disse o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, e outros sábios: certamente aqueles que creem que suas necessidades não serão supridas, a não ser fazendo votos, então a crença destas pessoas está incorreta, pois a pessoa creu que Allah não concede a não ser por algo em troca. E este é um mau pensamento a respeito de Allah glorificado e exaltado seja. É uma crença fraca ou uma má crença a respeito dele louvado seja, pois Allah é o que concede a gracia a todos. Depois de aprendermos isto, concluímos que fazer votos de forma geral não entra na condição de indesejável. Porém, se falarmos que fazer votos é uma adoração, podemos considerar a prática dos votos restritos como uma ação que não faz parte do indesejável? E a resposta é que os votos restritos têm 2 partes distintas. A primeira parte é o cumprimento dos votos que fez, votos dos quais obrigou a si mesmo a fazer tal coisa. Então, com esta ação, terá adorado a Allah, cumprido com sua promessa. Por outro lado, há a parte indesejável destes votos restritos, que é a parte da crença e não a parte da adoração, que é o cumprimento da promessa. Pois se a pessoa falar: se acontecer tal coisa comigo, se eu passar de ano, se eu arrumar um emprego novo, se eu casar, entre outras coisas, Allah terá o direito da minha promessa. Estarei em dívida com Allah e terei que doar R$2.000, por exemplo. Ou farei a Umrah,
ou jejuarei toda segunda e quinta, entre outras coisas. Então a parte indesejável é que a pessoa está restringindo estas boas ações com o que for acontecer de bom para ela. A parte indesejável, como dissemos, não é o cumprimento da promessa. E esta é a interpretação do hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: certamente a promessa faz com que o mesquinho doe o seu dinheiro, faça boas ações. Portanto, fazer promessas é uma adoração, e direcioná-la para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja, é considerado idolatria maior. E temos dois tipos de evidência para afirmar isso. A primeira é a evidência geral. Significa que toda a evidência do Corão e da Sunnah demonstra a ação de tornarmos Allah único nas adorações. E esta é uma evidência de que qualquer adoração de nada vale se não for direcionada somente para Allah. Então, este é um tipo de evidência utilizada para falarmos da proibição de fazermos votos para outro que não seja Allah, e que esta ação é considerada uma idolatria, conforme o mesmo pensamento que acabamos de falar. As evidências demonstram a obrigatoriedade de direcionar, submeter as ações apenas para Allah, louvado seja, e quem direcioná-la para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja, terá cometido idolatria. E fazer votos é uma adoração dentre as adorações. Então quem fizer votos para outro que não seja Allah, terá cometido idolatria, terá associado algo ou alguém a Allah. O segundo tipo de evidência é a evidência específica dentre as evidências que apareceram a respeito do assunto, como por exemplo, quando falamos em outro capítulo sobre o sacrifício para outro que não seja Allah, e usamos evidências específicas para este assunto, como também as evidências que mostram que não podemos pedir chuva a não ser para Allah, louvado seja, entre outras evidências. Então a evidência de que devemos tornar Allah único nas nossas adorações envolve evidências específicas e gerais. E submeter uma adoração para outro que não seja Allah é considerado uma idolatria maior, como falamos anteriormente. Para fixarmos este conceito, são dois tipos de evidência. A evidência geral, que envolve qualquer versículo ou hadith que ordena tornar Allah único nas adorações, e a proibição de cometer idolatria, e de direcionar votos para outro que não seja Allah é idolatria, pois fazer votos é uma adoração, e direcionar uma adoração para outro que não seja Allah é considerado idolatria. O segundo ponto é a evidência específica, que veio de forma específica a respeito do assunto. Por isso o autor menciona o título de forma específica e diz: faz parte da idolatria fazer votos para outro que não seja Allah. E então ele menciona evidências específicas a respeito do assunto. Já no começo do livro, o autor usa evidências gerais para falar sobre a unicidade nas adorações, como o versículo onde Allah, louvado seja, diz: e o seu Senhor decretou que não fosse adorado senão a Ele. E outro versículo onde Allah, louvado seja, diz: e não criei os gênios e humanos senão para me adorarem. E outro versículo onde Allah, louvado seja, diz: e adorem a Allah e não associem nada nem ninguém a Ele, entre outros versículos. Todos estes versículos podem ser usados para provar que quem direcionar seus votos para outro que não seja Allah, cometeu idolatria. Falamos então que fazer votos para Allah é uma adoração, e Allah, glorificado e exaltado seja, proibiu de direcionarmos a adoração para outro que não seja Ele. E quem direcionar uma adoração para outro que não seja Allah é considerado idólatra. Concluímos então que fazer votos é uma adoração porque entra no limite, no grupo da adoração. Porque Allah Todo-Poderoso aceita esta adoração e elogia aqueles que a cumprem. Então, a evidência específica quanto a fazer votos é a evidência do Corão e da Sunnah a respeito do assunto. Por isso que neste capítulo, onde falaremos mais para frente, o autor pegou evidências detalhadas, específicas, e no começo do livro ele mencionou evidências gerais para todos os tipos de adoração. E isto faz parte da jurisprudência precisa na composição de um livro. E faz parte também da evidência na jurisprudência. Se a pessoa trouxer evidências sobre o Tawhid, sobre a unicidade,
Ela deve preservar a diversidade nas evidências, porque se a pessoa trouxer diversas evidências sobre um assunto na unicidade, fica mais difícil as pessoas entrarem em divergência e seguirem o caminho da adoração para outro que não seja Allah, e associar algo ou alguém a ele, glorificado e exaltado seja. Já se você trouxer uma única evidência, as pessoas contrárias ao Tawhid ou que não sabem, podem interpretar a sua evidência de forma diferente ou discutir a respeito da questão. Portanto, a pessoa que trouxe a evidência fica fraca na hora. Fica fraca na hora de defender a evidência correta. Já se você observar o caminho dos sábios e decorar as evidências, então fortalece em você a argumentação, a defesa do bem, e Allah glorificado e exaltado seja, prometeu para os seus servos a vitória. Como disse Allah louvado seja na Surat Ghafir número 40, versículo 5, certamente nós damos a vitória, socorremos nossos mensageiros e aqueles que creram enquanto estavam na vida mundana, e no dia em que se declararem as testemunhas. E disse o autor que Allah tenha misericórdia dele em outro livro dele, removendo as dúvidas. E as pessoas comuns que creem na unicidade vencem 1000 sábios idólatras. E esta afirmação está correta, pois as pessoas comuns que aprenderam as questões da unicidade e aprenderam estas questões dos sábios, têm consigo evidências, provas claras quanto estas questões do Tawhid, da unicidade, das quais os estudiosos idólatras não têm. Voltando ao livro, falando sobre evidências específicas, disse Allah louvado seja na Surat Al-Insan, Sura do Ser Humano, número 76, versículo 7. Eles cumprem com as promessas, com os votos que fizeram e temem o dia em que o mal estará espalhado. E tiramos de lição deste versículo que fazer promessa é uma adoração, pois Allah glorificado e exaltado seja elogiou os que cumprem com suas promessas, seus votos. E o elogio para aqueles que cumprem com suas promessas significa que o cumprimento da promessa dos votos feitos para Allah louvado seja é algo que ele gosta, é algo legislado por ele, e com isso consideramos esta ação um tipo de adoração. E quem direcioná-la para outro que não seja Allah terá cometido idolatria. E há outro versículo na Surat Al-Baqarah, Sura da Vaca número 2, versículo 270, onde Allah louvado seja diz: e aquilo que vocês doarem de caridade ou os votos que fizerem, certamente Allah está consciente sobre isso, e não há para os injustos socorredores. Mais uma vez Allah ressaltou e levou a ação de fazer votos, ao colocar esta ação ao lado da ação de fazer caridade, e dizer, certamente Allah está consciente sobre isso. E como dissemos no versículo anterior, Allah enalteceu as pessoas que fazem esta ação, e isso indica que cumprir com uma promessa, com um voto feito, é uma adoração que Allah, glorificado e exaltado seja, gosta. E em um hadith coletado pelo Imam al-Bukhari, que Allah tem misericórdia dele, narrado por Aisha radiyallahu anha, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: quem fizer votos para obedecer a Allah, então que o obedeça, e quem fizer votos para desobedecê-lo, então que não o obedeça. O significado que tiramos deste hadith é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam obrigou o cumprimento da promessa, dos votos, como disse ele sallallahu alaihi wasallam: quem fizer votos para obedecer a Allah, então que o obedeça. E neste hadith existe a ordem para cumprir com os votos, com as promessas gerais, que envolve obediências, como por exemplo a pessoa dizer: eu devo para Allah tantas orações facultativas. Então esta pessoa deve cumprir com sua promessa. Mesma coisa para os votos. As promessas específicas, como por exemplo a pessoa dizer: se Allah curar minha doença, então eu doarei R$1000 por Allah. Esta pessoa também deve cumprir com sua promessa para Allah glorificado e exaltado seja. E a obrigação desta ação indica que ela é uma adoração que Allah gosta, pois a obrigação faz parte da adoração. E o caminho que leva ao cumprimento desta ação também é considerado uma adoração, pois o caminho para cumprir com os votos ou as promessas feitas é a própria promessa, a própria ação.
pois sem a promessa não haveria cumprimento. Então, só existiu a obrigação porque a pessoa consciente obrigou a si mesma a fazer esta adoração. Já a proibição de cumprir com uma promessa que envolve desobediência tem como evidência a segunda parte do hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "E quem fizer promessa para desobedecê-lo, então que não o desobedeça, pois obrigar a si mesmo a desobedecer a Allah, louvado seja, vai contra a proibição de desobedecermos a Allah, glorificado e exaltado seja. E como é sabido, conforme a jurisprudência islâmica, se a pessoa fez uma promessa, mesmo que envolva desobediência, ela já está feita. Então a pessoa não deve fazer essa desobediência para cumprir com a promessa, porém ela deve pagar a sua promessa com a kafaratul yamin, o mesmo pagamento para quem jura em falso, que é a ação de alimentar 10 necessitados, ou comprar vestimenta para eles, ou libertar um escravo, ou quem não tiver condições de fazer nenhuma destas 3 coisas, então que jejue 3 dias. Concluímos que fazer promessa, fazer votos para Allah, é considerado uma adoração, e fazer votos para outro que não seja Allah também é considerado uma adoração. Então, se a pessoa que fez a promessa direcionar esta promessa para Allah, terá adorado a Ele. E quem direcionar para outro que não seja Allah, terá adorado este outro, ou seja, terá cometido idolatria. E Allah sabe mais. E terminamos a aula de hoje por aqui. E peço a Allah glorificado e exaltado seja, que nos beneficie com esta aula. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.